Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez, nesta semana, para os subsídios da lição de número 5 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. E eu gostaria, em minhas palavras iniciais, de mencionar a própria editora Betel, que produz a revista, e outras revistas para as outras faixas etárias, e também mencionar que ela dispõe de um canal no YouTube, onde também toda semana os seus líderes estão aqui nesta plataforma também apresentando um resumo de cada lição, além de outros pastores, companheiros que têm aqui os seus vídeos e partilham a cada semana prestando a sua contribuição. Eu me somo a eles. Cheguei recentemente a Madureira no ano passado e eu me somo a eles prestando a minha modesta contribuição. E eu gostaria também de frisar: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e interaja conosco. Esses 3 gestos rápidos nos ajudam a expandir a nossa presença na plataforma e alcançar outras pessoas com os nossos vídeos. E também você que é vinculado ao Ministério de Madureira, compartilhe o vídeo com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que possamos crescer e contribuir também com a nossa escola bíblica dominical, que tem por tema, por título no dia de hoje, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. É uma série de lições que foram escritas pelo bispo Oídes José do Carmo e elas orbitam ao redor do tema, o movimento pentecostal no mundo. É o tema geral da revista deste trimestre. O movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Nesta lição, temos como texto de referência Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, onde encontramos aquela clássica oração do profeta, em que ele diz aqui no verso de número 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus traz temor no sentido de reverência, no sentido de respeito, no sentido de considerá-la como a palavra de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Como o nosso propósito aqui não é dissecar o comentário já existente na revista, senão oferecer subsídios que ajudem os nossos professores na exposição da lição em classe no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, iremos então já de imediato entrar nos subsídios que estamos oferecendo para esta lição. Em primeiro lugar, vamos à definição de pietismo. Pietismo nada mais é do que a prática da piedade. Esse é o significado básico, primário, é o significado do termo pietismo, ou seja,
a prática da piedade. No entanto, quando apresentamos esse significado, nós temos de entender o que significa, então, piedade. Piedade é a prática das disciplinas espirituais. É sair da teoria para a prática. E esse é o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina bons hábitos para a vida social, para a vida no meio em que vivemos, para a vida emocional e também para a vida espiritual. Bons hábitos são disciplinas espirituais e significa trazer essas disciplinas para a prática, para o dia a dia. Ou usando aquela expressão muito comum, é sair da teoria para a prática. Então, definimos inicialmente o que é pietismo, prática da piedade e também o significado de piedade, prática das disciplinas espirituais, saindo da teoria para o dia a dia, ou seja, trazendo a palavra de Deus para o chão da igreja e para a vida particular de cada crente, para a vida individual de cada servo de Deus. Esse é o sentido de pietismo e piedade. Com essas duas definições, vamos pensar agora no pietismo como um movimento. Eu não vou entrar aqui no mérito de listar os principais nomes do pietismo, até porque você tem acesso a essas informações através de livros e até mesmo fazendo as suas pesquisas na internet, mas eu quero mencionar aqui o fundador, quem seria a pessoa que deu início a esse movimento chamado pietismo no seio da igreja cristã. E aí eu tenho de voltar na história. O pietismo surgiu no seio da igreja luterana alemã. Então já estamos falando aqui não propriamente da reforma. A reforma, claro que ela continuou sendo desenvolvida ao longo dos anos, mas ela teve o seu ápice em 1517, quando Lutero afixou as 95 teses nos portais da Igreja do Castelo em Wittenberg, e desde então se estabeleceu essa data como a data da celebração da Reforma Protestante, que não foi algo estanque, mas um processo que começa, como já estudamos, com os pré-reformadores, passa pelos reformadores, os principais deles são Lutero e Calvino, claro que há outros nomes, mas esses são os principais nomes. Lutero e Calvino continua com os pós-reformadores, e aqui nós já estamos no momento em que a igreja luterana já era uma igreja institucionalizada, já era uma igreja existente do ponto de vista organizacional, do ponto de vista estrutural. Até a título de curiosidade, é importante frisar que ainda hoje, tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Luterana na Alemanha continuam sendo igrejas estatais. Ou seja, o clero romano e o clero luterano continuam sendo mantidos pelo Estado, e os dízimos dos que são afiliados a essas igrejas, os dízimos são enviados para o Estado, pois cabe ao Estado manter a vida dessas igrejas em território alemão, ainda nos dias de hoje. Então, quando falamos de pietismo, nós voltamos lá atrás,
voltamos ao ano de 1675, já com uma igreja luterana estruturada, organizada, e é nesse ambiente que surge o pietismo, no seio da igreja luterana alemã. Ele surge através de Philipp Jakob Spener, no ano de 1675. E para defender as suas ideias, os seus conceitos, ele escreveu um livro chamado de Pia Desideria. Essa expressão é uma expressão latina e traduzida significa desejos piedosos. Essa obra foi que deu, digamos, espinha dorsal, estrutura, ou estabeleceu as bases das propostas do movimento pietista. E uma informação nova, recente, que talvez você ainda não saiba, a Pia Desideria foi lançada recentemente em português pela editora Esperança, Pia Desideria, ou seja, Desejos Piedosos. Se você desejar adquirir a obra para conhecer aquele período do ponto de vista dos conceitos que sustentaram o pietismo, você já tem acesso através dessa obra traduzida para o português, Pia Desideria, ou seja, Desejos Piedosos, lançada pela editora Esperança. Quais foram as causas para o surgimento do movimento pietista ou do pietismo? Eu tenho aqui pinçadas algumas causas. A primeira delas, a frieza ortodoxa da igreja. Se eu posso comparar, a igreja luterana, naquele momento, parecia-se com a igreja de Éfeso, uma das igrejas que está incluída naquelas cartas que o Senhor dirigiu às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que tinha uma fidelidade a toda prova à doutrina ensinada pelos apóstolos. No entanto, a essa igreja, a igreja de Éfeso, faltava o primeiro amor, ou seja, era uma igreja fria, ortodoxa, lidava com a ortodoxia sem amor. Lidava com a ortodoxia meramente como se fosse uma confissão, como se fosse um credo, e essa era a situação da igreja luterana alemã nesse período, quando em 1675, Philipp Jakob Spener lança a obra Pia Desideria. Então, primeiro, frieza ortodoxa da igreja. Segundo, apego demasiado aos credos e confissões. Aqui é um ponto importante, porque hoje temos também as chamadas igrejas confessionais, temos outras que, embora não adotem confissões, mas adotam declarações de fé, e às vezes se dá mais valor a uma confissão, se dá mais valor a uma declaração do que a própria Escritura, do que a própria palavra de Deus. Em outras palavras, a confissão ou a declaração acaba ocupando o lugar da Escritura ou acaba tendo um papel equivalente à Escritura. Naquele contexto, Spener começa a combater esse apego demasiado às confissões e aos credos, porque era um apego frio, era um apego ortodoxo, era um apego, usando uma expressão contemporânea, era um apego legalista,
sem a prática do amor e, principalmente, sem trazer para o dia a dia da igreja, para a vida pessoal de cada crente, os efeitos da palavra de Deus. Então, eles valorizavam os pietistas, e Spener, que foi o seu fundador, foi quem plantou as bases do movimento pietista, eles valorizavam mais a palavra de Deus na vida pessoal de cada crente, e por isso não quer dizer que eles abandonassem a Escritura, mas quer dizer que cada crente deveria trazer a verdade da Escritura para a sua vida particular. Esse é o segundo ponto. Apego demasiado aos credos e confissões. O terceiro ponto que eu destaco aqui é a falta de conhecimento bíblico dos crentes. Em outras palavras, aquela proposta trazida pela Reforma, sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, aquela proposta de resgate da Escritura que ficava na mão dos clérigos católicos, os cristãos em geral não tinham acesso, aquela proposta acabou também ficando uma proposta vazia no seio da igreja luterana. Embora houvesse já a Bíblia traduzida para o alemão, embora já nessa época também houvesse a Bíblia traduzida para o inglês, a King James, ainda assim, parece que essa proposta do sola Escritura se tornou uma proposta vazia, porque o que Spener percebia era a falta de conhecimento bíblico entre os crentes. Os crentes não tinham conhecimento bíblico. Os crentes viviam meramente pelos credos e confissões, mas ainda assim de maneira fria, de maneira ortodoxa e de maneira legalista. Então a proposta de Spener foi uma proposta de resgate da piedade, de resgate da prática da piedade. E isso é o pietismo. Pietismo é a prática da piedade, como já definimos, e pietismo significa trazer para a vida da igreja, para a vida de cada um, as práticas ou as disciplinas espirituais que nos são apresentadas pela Escritura. Esse é o conceito básico de pietismo. E aí, outro ponto que é importante frisar é que no pietismo se valorizava muito as experiências pessoais. No pietismo também se valorizava a busca do derramamento gracioso do Espírito Santo. Não é que a palavra de Deus se tornasse subjetiva, absolutamente, mas é no sentido de tornar essa palavra objetiva de Deus uma palavra aplicada particularmente na vida de cada crente. E nesse sentido, quando estudamos homilética, principalmente em relação ao sermão expositivo, principalmente em relação à pregação expositiva, nós temos aqueles 3 pontos principais que hoje, já não podemos dar crédito a um autor, se bem que quem mais propagou foi Estevão Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes, aliás, Hernandes Dias Lopes foi quem mais propagou, que são 3 pontos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Deixe-me repetir: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu acredito que a nossa grande falha hoje está no terceiro ponto. Às vezes lemos,
às vezes somos bons expositores, mas a grande pergunta é: qual é o sentido daquele texto e da exposição feita para a minha vida particular hoje? Para o meu dia a dia, como cristão? Como é que eu devo aplicar essa palavra nos dias de hoje? Então, o pietismo valorizava as experiências no sentido de tomar essa palavra objetiva de Deus e aplicá-la de maneira particular na vida de cada crente, através das experiências e também através de buscar o derramamento gracioso do Espírito Santo de Deus. E aí, provavelmente nesse ponto, você pergunte: qual foi a influência do pietismo ao longo da história? E eu citaria aqui 3 influências. Primeiro, através dos morávios, cujo líder foi o conde Zunderdorf. É importante frisar esse ponto, porque os morávios tiveram uma influência muito grande na vida da igreja. Havia muitos crentes exilados na Boêmia, e esses crentes, claro, na Boêmia, sofreram as influências de John Huss. John Huss foi um pré-reformador. John Huss, inclusive, foi martirizado por sua fé, e foi John Huss que chegou a dizer que vocês me destroem hoje, vocês me matam hoje, mas daqui a 100 anos surgirá outro cisne na história, referindo-se ao seu sobrenome Huss, que significa cisne, e claro, 100 anos depois, nós temos a Lutero surgindo como o grande líder da reforma protestante. Então, John Huss foi profético naquela ocasião. E Zunderdorf também era filho de pais pietistas, e foi ele quem formou esse grupo dos chamados morávios ou moravianos, que tiveram grande influência, grande impacto na história da igreja. Inclusive, foram eles que formaram aquele movimento de oração 24 horas diárias e de pregação ininterrupta da palavra de Deus. Foram os morávios, e ainda hoje os morávios existem como uma estrutura denominacional, pois Zunderdorf estruturou o movimento, estabeleceu presbíteros, anciãos, para liderar o movimento, e segundo informações recentes, os morávios hoje contam com 815 mil membros que participam do movimento dos moravianos. Outra influência que eu não poderia deixar de citar é a influência sobre John Wesley. John Wesley teve um contato direto com o pietismo, e através desse contato a sua concepção muda, a sua concepção se aprimora. Inclusive, John Wesley passa a adotar um sistema que Spener adotou logo que ele lançou as bases do pietismo na igreja luterana, que eram os pequenos grupos para estudos bíblicos e para buscar a Deus. John Wesley assimila esse conceito dos pequenos grupos, do pietismo, e organiza esses pequenos grupos. Por isso é chamado de movimento metodista, porque esse era o método dos pequenos grupos, onde se estudava a palavra de Deus, onde se buscava a Deus e onde se pretendia trazer as verdades da Escritura para a vida particular de cada crente. Esse é o ponto. As experiências pessoais com Deus.
E aí, falando de John Wesley, eu não vou avançar muito nesse ponto, porque é a lição da próxima semana, ou seja, a lição do dia, deixe-me ver aqui, a lição do dia 9 de fevereiro, lição de número 6, trata do wesleyanismo. E a seguir, a lição de número 7 trata do movimento de santidade. Então, eu não vou me estender nesse ponto, porque teremos duas lições tratando do wesleyanismo e tratando do movimento de santidade. Mas aqui, dando rápidas pinceladas para você entender a influência do pietismo sobre John Wesley e sobre o metodismo, e, consequentemente, também sobre o movimento de santidade ou o Holiness Movement. É importante você anotar esses pontos. Por quê? Porque John Wesley trabalhou muito esse conceito da vida piedosa e estabeleceu uma nova formulação para o conceito de santidade, que era a chamada perfeição cristã. E a perfeição cristã era um fato que ocorria num determinado momento na vida de uma pessoa, de maneira que pela efusão do Espírito, pelo poder do Espírito, ela alcançava essa perfeição cristã. Nas lições a seguir, nós trataremos desse ponto de maneira mais pormenorizada. Inclusive, quando chegou o movimento pentecostal, esse ponto foi um ponto de discussão, porque no movimento metodista e no movimento da santidade, no Holiness Movement, a perfeição cristã chegou a ser chamada de segunda bênção. Como no pentecostalismo tivemos a questão do batismo no Espírito Santo como uma bênção distinta da salvação, embora o tema tenha sido discutido, mas prevaleceu, principalmente nas Assembleias de Deus, que as línguas seriam a evidência desse batismo. Então, nós teríamos uma terceira bênção. E aí nós tivemos um outro personagem, que não vou citar aqui hoje, vou deixar para essas duas lições, que desenvolveu uma concepção, que é a que a igreja pentecostal adota, sobre a santidade, que é a santidade posicional. Em Cristo nós somos santos. No momento da regeneração, não existe um momento em que se comece a viver essa santidade, senão no momento da regeneração. E a santificação progressiva, ou seja, o lado humano, o lado divino, em Cristo somos santos. O lado humano é a manifestação progressiva dessa santidade na nossa vida, pelas nossas experiências, são as experiências particulares na vida de cada crente, de tal maneira que o pentecostalismo também sofreu a influência do pietismo e não podemos negar a história, através de John Wesley, do metodismo, e principalmente através do movimento de santidade, ou seja, o Holiness Movement. E a razão é simples. Nos primórdios do movimento pentecostal, nas raízes, lá em 1906, da Rua Azusa, e também nos movimentos antecedentes, porque o pietismo teve uma influência muito grande sobre as igrejas suecas, principalmente nos Estados Unidos, não é? Então, esses movimentos foram paralelos, ou seja, o ponto aqui a afirmar é que a predominância desses movimentos foi a predominância do movimento de santidade, ou do Holiness Movement. Foi esse movimento que teve predominância
sobre os pentecostais, embora houvesse presbiterianos, houvesse congregacionais, houvesse irmãos de outras denominações, mas o movimento pentecostal foi predominantemente de influência do Holiness Movement. Então, é importante você ter em mente esses pontos, porque são subsídios para a sua aula no próximo domingo. Mas eu gostaria de acrescentar aqui uma estrutura que é o chamado quadrilátero wesleyano. Roger Olson, na sua obra, em que ele trata sobre as controvérsias da teologia cristã, ele menciona que esse quadrilátero é um pouco anterior ao Wesley, mas foi o Wesley quem deu essa forma. Como é que nós lidamos? E qual era a ideia do pietismo? A ideia do pietismo não era abandonar a palavra de Deus, mas era trazer a palavra para a vida particular de cada crente. Então, o quadrilátero wesleyano se compõe dos seguintes pontos nessa ordem de prioridade. Primeiro, a Escritura. Segundo, a tradição. Em terceiro lugar, a devoção pessoal. E em quarto e último lugar, a experiência. Então é nessa ordem. Esse é o quadrilátero wesleyano, nessa ordem. A experiência não se sobrepõe à palavra de Deus. De forma alguma. A experiência se enquadra e se conforma à palavra de Deus. Esse é o conceito do quadrilátero wesleyano. Outro ponto. As confissões e as declarações não se sobrepõem à palavra de Deus, porque elas são passíveis de erro, elas são passíveis da interpretação humana, elas são passíveis da visão teológica de um segmento, da visão teológica de uma denominação, e por isso, confissões e declarações são limitadas e elas só têm valor quando elas estão próximas, digamos assim, na sua interpretação do sentido da Escritura. Então, esses pontos precisam ser considerados na aula do próximo domingo. E por aqui estamos terminando os nossos subsídios para a aula desta semana, repetindo o título: O Pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Na próxima semana, nós estaremos então estudando e trazendo subsídios para a lição de número 6, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Na próxima semana, vem estar conosco. Para isso, inscreva-se no canal, ative os sininhos para receber as notificações e deixe aqui o seu comentário, porque ele ajuda a expandir a presença do nosso vídeo nesta plataforma. Grande abraço no coração, em cada um de vocês e um beijo no coração. Deus os abençoe e até a próxima semana.